Sabe, comida é bem mais do que só sustento. É história pura. Cada ingrediente, cada jeitinho de preparar, cada prato que a gente come carrega séculos de história, de migrações e de trocas culturais. Hoje, a gente vai desvendar essa narrativa fascinante que está escrita nos pratos das Américas. Já parou para pensar nisso? E se um prato de comida pudesse, de verdade, nos levar numa viagem no tempo? É exatamente essa a jornada que vamos fazer, usando a comida não só como alimento, mas como um tipo de artefato histórico, que revela como diferentes mundos se encontraram, colidiram e, no fim, criaram algo totalmente novo. Então, vamos lá. Nossa história começa muito, mas muito antes dos navios europeus chegarem por aqui, numa terra que já tinha uma despensa incrivelmente rica e sofisticada. Essa é a base, sabe? O alicerce de todos os sabores que a gente conhece hoje. E bem no centro de tudo estava ele, o milho. Não dá para pensar no milho só como um grão. Ele era literalmente a espinha dorsal de civilizações inteiras. Como a primeira das três irmãs da agricultura local, era a base de tudo e foi até oferecido como um sinal de amizade aos primeiros europeus. Ao lado do milho vinha a segunda irmã, a abóbora. A versatilidade dela era, nossa, fundamental. Ela aparecia em incontáveis pratos e ajudava a garantir a nutrição dessa trindade agrícola. E para fechar esse trio poderoso, os feijões. Juntos, eles não eram só uma combinação nutricional perfeita, não. Era um sistema de plantio genial, sustentável. A base que, de fato, sustentou impérios. Mas, essa dispensa ancestral era muito maior. Pensa nas pimentas, nos tomates, nas mais de 2.000 variedades de batatas que existiam só nos Andes, no cacau, que era sagrado, e na mandioca. Ingredientes que não só sustentavam a vida aqui, mas que um dia iam virar a culinária do planeta de cabeça para baixo. E não era só sobre os ingredientes, viu? As técnicas de preparo também eram super sofisticadas. O tatemado, por exemplo, é um método pré-hispânico de tostar pimentas e tomates direto no fogo, sabe? Para quê? Para aprofundar o sabor, deixar tudo mais intenso. Uma técnica ancestral que mostra o quão complexa essa cozinha já era. E aí, bom, aí tudo mudou. A chegada de povos de outros continentes marcou o ponto de virada mais dramático da história da comida. Foi o começo de um intercâmbio sem precedentes, uma verdadeira colisão de ingredientes e culturas. E isso não aconteceu de uma vez só. Foram ondas, sabe? Uma depois da outra por séculos. Primeiro, os europeus, em 1492. Depois, africanos trazidos à força, que introduziram coisas como quiabo e inhame. No século XIX, trabalhadores chineses e, mais tarde, imigrantes japoneses. Cada grupo trazendo suas próprias técnicas e sabores para esse grande caldeirão. Mas o mais interessante é que essa troca foi uma via de mão dupla. Pensa só, enquanto milho, batata e tomate saíam daqui das Américas para revolucionar a comida no mundo todo, ingredientes como porco, trigo e cana-de-açúcar estavam chegando aqui, mudando para sempre o gosto e a paisagem do continente. Então, fica a pergunta, né? O que acontece quando todos esses ingredientes e todas essas histórias se encontram na mesma cozinha? O resultado são cozinhas de fusão completamente novas, pratos que são verdadeiros testemunhos da história. E talvez o Peru seja um exemplo mais espetacular disso tudo. A primeira grande fusão é a cozinha crioula. Ela é basicamente a união do que era pré-hispânico com o que veio da Europa. É a combinação de ingredientes e técnicas espanholas com as tradições indígenas e, mais para frente, com as influências africanas. É a cozinha que é a base da América Latina. E um prato que conta essa história perfeitamente é o adi de galinha. Ele junta a pimenta nativa, o agi amarilo, com dois ingredientes europeus, o frango e o pão. É literalmente a história da conquista e da adaptação servida numa tigela. Agora, vamos avançar no tempo. Com a chegada dos imigrantes chineses, da interação deles com os ingredientes locais, nasceu a cozinha Xifa, uma das fusões mais autênticas e amadas do Peru. O nome vem da expressão chinesa xifan, que significa simplesmente comer. O lomo saltado é o embaixador perfeito da cozinha Xifa. Carne bovina e batatas peruanas são salteadas bem rápido, no mau wok, uma técnica chinesa, com molho de soja, cebola e tomate. É um diálogo perfeito entre continentes ali no prato. A próxima onda de imigração trouxe os japoneses que introduziram uma nova sensibilidade. Eles valorizavam a pureza e o frescor dos ingredientes e aplicaram suas técnicas refinadas aos produtos peruanos. E dessa união nasceu a elegante cozinha Nikkei.
O tiradito é a síntese de estilo Nikkei. Ele usa a técnica japonesa do corte de sashimi para o peixe cru, mas em vez do wasabi, o peixe é marinado num molho super vibrante e picante, feito com as pimentas aji do Peru. Uma adaptação genial que celebra o melhor dos dois mundos. E isso tudo nos traz aos dias de hoje, porque a história não parou, né? Agora, chefes modernos estão olhando para trás, para essas raízes profundas e liderando um verdadeiro renascimento culinário, se reconectando com a despensa ancestral das Américas. Essa filosofia, muito inspirada por chefes como o peruano Gastão Acúrio, vê a comida como muito mais do que sabor. É uma ferramenta de transformação social e econômica, uma forma de valorizar a história e construir um futuro melhor a partir dela. Esse movimento moderno vai muito além da cozinha. É sobre resgatar ingredientes esquecidos, apoiar os pequenos produtores, celebrar a incrível biodiversidade local e, fundamentalmente, usar a comida como uma fonte de orgulho nacional e uma oportunidade para as novas gerações. Da despensa ancestral à fusão global e ao renascimento moderno, a comida das Américas está em constante evolução. E isso nos deixa com uma pergunta. Se essa história rica e complexa que a comida nos conta hoje, que história fascinante ela nos contará amanhã?